Devagar de novo para dar tempo de você descansar. César, tá 20 aí, César. Aí, dá 3 abraços antes de sentar. Abraça 3 pessoas antes de você sentar e vamos começar. Bom dia. Precisa ter. Obrigada. Pessoal, vamos começar essa manhã, todo minuto é valioso. Eu já escrevi aqui para a gente ganhar tempo. O que a gente percebe ao longo do tempo com a experiência em trabalhar com coach? Que as pessoas são diferentes, mas os problemas são os mesmos. Geralmente, todo ser humano que chega aqui no Performance, ele quer algum tipo de mudança. Em qualquer uma dessas áreas, mas ele quer mudança. A gente identifica que a vida ela é mais ou menos dividida em 8 pedaços, como se fosse uma pizza. Ontem alguém me perguntou para o Paulo o que era market share. Market share é justamente pizza. Imagina o mercado como se fosse uma pizza. Aí a pessoa fala assim, tal marca tem um pedaço de 85%. Então a nossa vida é dividida nessas 8 áreas. Emocional, amorosa, financeira, profissional, familiar, saúde, filhos e espiritual. O que a gente vê acontecendo muito? Por exemplo, MTA. As pessoas nos procuram porque eles têm um problema financeiro. E eles acham que o problema dele é financeiro. O que a gente descobriu com o tempo e experiência? Você chega aqui me reclamando das finanças e eu descubro que o seu problema é com o seu filho. Ou que você chega aqui reclamando das brigas da sua família e eu descubro que o seu problema é emocional. Por que isso acontece? Porque ao contrário do que a gente imagina, a vida não é dividida em pedaços. Isso aqui tudo é vida. A mesma energia que influencia seu quarto bagunçado, influencia seu relacionamento, influencia sua saúde, influencia suas finanças. Nós não somos um quebra-cabeça em que você escolhe, nesse pedaço eu tô bom, naquele tá ruim. Não, se tá ruim, tá tudo ruim. É só uma doce ilusão de que alguma coisa tá dando certo. Então hoje a gente vai entender um conceito muito importante para que seja desenvolvido o MTA. A gente vai entender o conceito de que dinheiro não é um pedaço de papel. De que o dinheiro ele é emocional. E aí para começar o dia de hoje, eu faço para vocês essa pergunta. Quero que vocês participem.
Qual que é a diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre? O que diferencia um rico de um pobre? Alguém arrisca? Mentalidade. Me dá mais palavras. Atitude, palavra boa. O que mais? Entrega, compromisso. Busca de conhecimento, excelente. Na verdade, muito boa. Como? A forma que ele administra. A forma que ele administra, ok. Pessoal, essa imagem ajuda a gente um pouco a entender o que diferencia um rico de um pobre. E você pode ver pela imagem que não tem nada a ver com dinheiro. A maioria das pessoas, hora que olha, esse cérebro fala inteligência. Mas inteligência é a resposta errada. Não sei você, mas eu conheço muito inteligente que não tem um tostão furado e muito rico desembestado, que não tem controle nem do que gasta, é idiota e mesmo assim é rico. Então, se eu estou te falando que essa imagem contém a resposta, qual seria a resposta? Quem chegou mais próximo? Fabrício. Não é à toa, né? Cara diferenciado. Gente, o que diferencia uma pessoa da outra é conhecimento. Conhecimento. É por isso que você já viu diversas histórias em que o cara perde tudo, dá tudo errado. Ele se planejou, ele se programou, veio o Katrina e acabou com a vida dele. Arrancou família, arrancou fazenda e mesmo assim o cara prospera de novo. Por que ele consegue? Ou você já viu o contrário também. Uma pessoa ganha na Mega Sena 200 milhões de reais. E depois, quando perde, ela não volta nem a ser pobre. Pobre ela já era. Quando ela perde tudo, ela vai a miserável. É uma situação pior do que a inicial. O que diferencia essas duas pessoas? Conhecimento. A gente vai entender um pouco mais disso. E aí, para começar amanhã, eu tenho que te explicar o que é conhecimento. Porque muito desses termos a gente atrapalha dentro da cabeça. E aí, isso aqui vai nos ajudar de forma didática. Bom, tudo começa com dados. O que são dados? Às vezes você abre o jornal e acha um monte de dados estatísticos. Morreu 3, 2 carros bateu, uma caminhonete capotou, 55 meninos nasceu em Goiânia. Isso são dados. Sozinhos eles não têm nem sentido, eles não significam nada. Nasceu 55 meninos em Goiânia, e daí o que eu faço com isso? A partir de quando a gente começa a ter acesso a dados, concatenado com algum raciocínio, ele se torna uma informação. É por isso que as bolinhas tomaram vida, ficaram coloridas aqui no nosso desenho. As informações já têm mais sentido. A taxa de natalidade em Goiânia cresce cada vez mais. Só nesse mês já nasceram 55 meninos. Passou a ter sentido, tá me entendendo? Aí a gente vem no conhecimento, que é comumente confundido com inteligência. Desculpa, que é comumente tratado como inteligência. O que é o conhecimento? É você ter acesso a tudo isso. Você ter acesso a dados, você ter acesso a informações e você conseguir raciocinar em cima. É você conseguir manter isso na sua memória de alguma forma. Seja de alguma forma ativa, seja de alguma forma intelectual, não importa. Isso é o que a gente chama de inteligência. Se um menino, mesmo pequeno, uma criança, começar a falar um monte de coisa, começar a descrever, sei lá, as capitais do planeta Terra, todas as cidades que são capitais, ou ele começar a falar o vermelho em 55 línguas diferentes, a cor vermelho, o nome, o que você vai falar? Nossa, que menino inteligente! Não é a reação que as pessoas têm? Por quê? Porque ele tem capacidade de armazenar isso aqui e processar. O que é a ideia? A ideia é justamente quando você pega informações dentro da sua cabeça e você vê que juntas elas são muito mais poderosas do que sozinhas. É quando 1 mais 1 é maior que 2. Isso é uma ideia. Ela é uma sugestão poderosa. São informações que não só têm a ver, como ela pode te levar a uma conclusão maior. Aí a gente tem um insight. É por isso que as bolinhas estão acendendo. Lembra da lampadezinha? Pam! E por último, a sabedoria. O que é sabedoria? Muito mais do que você ter a teoria, muito mais do que você ter acesso a essas informações, saber processar elas de forma inteligível, a sabedoria é você saber fazer. É quando todo o blá 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 deu resultado. Chegou nos finalmente. Leandro, por que você está falando isso antes de começar a falar dinheiro? Porque eu preciso de quebrar a sua prepotência agora. Porque senão tudo que a gente vai conversar essa manhã vai sair em vão. Como assim minha prepotência? Muitas coisas que a gente vai falar pode te soar óbvio, mas acredite, você não sabe.
Porque se você soubesse, você fazia. No máximo, você já ouviu falar. Você conhece. Sei lá, eu vou falar de título do tesouro. Ah, eu sei. Não, você não sabe. Se você soubesse, você estava fazendo. E você veio aqui para aprender a fazer. No máximo, você ouviu falar e conhece. Então, lembra os 4 níveis que o Paulo expôs ontem à noite, que a gente foi embora? Entenda o que você sabe e o que você não sabe. Você pode ter ouvido falar de muitas coisas e conhecer muitas coisas. Isso não te levou a lugar nenhum. Porque você ainda não trilhou esse caminhozinho. Então vamos saber. Vamos ter o conhecimento real. Vamos saber fazer. Não só ter o blá blá blá. E para a gente conseguir sentar o pé na porta e abrir esse fluxo financeiro nas nossas vidas, a gente vai passar por entender o que realmente é dinheiro. O que realmente é riqueza. Como que isso acontece nos bastidores do seu coração? Lembra que eu te mostrei aqui no começo as áreas da nossa vida? A gente vai falar muito sobre 2 áreas especificamente. A sentimental e a emocional. Qual que é a diferença das duas? Poxa, eu nem sabia que tinha diferença. Tem sim. Sentimentos, tá vendo 2 menininhos no barco? Tem a ver com o seu relacionamento com o outro. O que você sente pelo outro. Amor, ódio, tristeza, nojo. Isso é sentimento. É externo, é algo que você joga para fora. Emocional são os emoticons. É o que você manda no WhatsApp. É como você está se sentindo, é em relação a você mesmo, é algo interno. Por isso que a gente se fala tanto do emocional. Porque é no emocional que fica seu filtro de mundo. É no emocional que um ponto de vista é diferente do outro. Em 1994, a revista Forbes publicou uma pesquisa que ela fez, uma notícia que ficou mundialmente famosa. Entre 2 irmãos gêmeos, em que um era médico e investidor de bolsa de valores, extremamente afortunado, rico, e o outro irmão gêmeo idêntico era mendigo. Talvez você já tenha visto isso até em filme de Hollywood. A ideia foi inspirada em fatos reais. Isso é real. O que a Forbes descobriu? Foi fotografado, esse médico por ser famoso, ter uma repercussão grande nas cirurgias cardíacas, acharam um cara igual ele na rua. E aí, numa década que não tinha tantas redes sociais, essa foto mesmo assim foi batida, foi apresentada para o jornal achou interessante e foi atrás da história. O que a Forbes descobriu? Que eles realmente eram irmãos, consanguíneos. Por que um estava na rua e o outro estava tão bem de vida? Eles foram investigar, eles foram perguntar. Perceberam que a resposta dos dois era a mesma. Ah, por que você está morando na rua hoje? Porque meu pai era um bêbado. Ele batia na minha mãe e não respeitava a gente. Eu tive que sair de casa. Hoje eu estou na rua. E um exato cara com a mesma carga genética, com a mesma criação, com as mesmas experiências, foi perguntado, por que hoje você é tão bem sucedido? Referência não só na medicina, como nos investimentos também, no trader. E ele deu a mesma resposta. Porque meu pai era um bêbado, porque ele batia na minha mãe e eu tive que sair de casa. Os mesmos eventos, mas a percepção diferente. Emocional. É aqui que está o filtro. É aqui que desce o ralo. E a gente vai entender como é que o seu dinheiro literalmente desce pelo ralo emocional. Já viu aquela pessoa que parece que o dinheiro foge dela? Aquela sensação de que você nunca consegue um bom montante de dinheiro. Ou algo parecido também, que você consegue, mas perde. E perde muito mais fácil do que consegue. Você, de qualquer forma, não consegue armazenar. O problema dessa pessoa é emocional. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui já deveram um cartão de crédito? Já deveram um cartão de crédito? Levanta a mão para mim. Gente, eu acho que vocês não entenderam a pergunta. Eu não estou perguntando quem tem. Eu estou perguntando quem já deveu, porque todo mundo está levantando a mão, aí não tem sentido. Tá, ok. Quem já deveu, quem pagou as dívidas e deveu o cartão de crédito uma segunda vez? Levanta a mão. Ok. Se eu continuar perguntando, uma terceira, uma quarta, eu sei que vão levantar a mão. Mas se você sempre pagou sua dívida, você concorda comigo que seu problema não é financeiro, mas ele está se repetindo. É um ciclo vicioso. O seu problema é emocional. Tá conseguindo me acompanhar? Eu vou bem devagar para a gente entender. Será que o dinheiro mexe com a gente? Você já viu o jeito que você anda na rua quando você tem dinheiro na conta? Muda, será? Tem gente que claramente você sabe quanto que é o dia que o salário caiu.
pessoa fica mais feliz, compra um café mais caro. Não, hoje eu quero um Treputino. Hoje eu tô chique. Semana que vem ele já volta a mendigar o café, mas a pessoa muda, ela anda mais orgulhosa na rua, tem o dinheiro. Tem um negócio que eu achei muito bacana, eu nunca consegui descobrir se isso é um conto ou se isso é uma história real, mas ela faz sentido. Um palestrante dos Estados Unidos, certa vez, ele, de bastante renome, ele foi convidado para fazer uma palestra com a galera sobre inteligência. Inteligências múltiplas. E aí ele combinou, como era uma ONG e ele gostava desse tipo de serviço, ele combinou que ele faria de forma gratuita, não cobraria. Aí chegou o dia da palestra, o local, auditório lotado, todo mundo com altas expectativas. E aí, lá nos bastidores, esse palestrante virou para o comitê de organização e falou assim, cadê os $10 mil que vocês ainda não me entregaram? Eles falaram assim, como assim? Você é louco? Você falou que era de graça. Ele falou, não, $10 mil. Da onde que eu vou perder meu tempo de graça? $10 mil ou eu não subo no palco. Os caras desesperaram, saíram correndo atrás dos acionistas, dos investidores, eles queriam achar aqueles $10 mil e o evento não ia acontecer. Conseguiram dinheiro, entregaram para ele colocou dentro do bolso do paletó, subiu e fez a palestra. Mandou ver, todo mundo gostou muito, aplaudiu de pé, deu muito certo. Quando ele terminou de fazer aquele excelente serviço, ele desceu, pegou o dinheiro e devolveu para a comissão. A comissão falou, você é louco, velho? Como assim? Falou assim, não, eu falei que eu não cobraria pelo meu serviço. Mas uma coisa é palestrar com o bolso vazio e outra coisa é com $10 mil dentro do bolso. Não é à toa que foi uma das melhores palestras dele. É um excelente motivador. Alguém tem dúvida disso? Se ele afeta tanto a gente assim, eu quero que você entenda que dinheiro não é papel, ele é emocional. Completamente. Tanto é que se você estiver andando na rua e tiver um copo descartável, um saquinho plástico, você ignora, é lixo. Agora, se tiver uma nota no chão, é lixo? Não. Se ele não passa por ignoto, de novo, ele é emocional. Algumas, no ensino religioso de várias fés, eles chamam esse tipo de item como potestade. O que é uma potestade? São itens que têm poder. E por ter poder, consegue mexer com a sua cabeça. Um saquinho plástico jogado no chão é ignoto, é insignificante, ele não mexe com você. Um dinheiro perdido no chão é poderoso. Você corre e se seu amigo viu também, os dois só apostam corrida para ver quem pega primeiro. Então vamos lá. Se a gente está falando que o dinheiro é emocional, eu vou te fazer uma pergunta que talvez você nunca parou para pensar. Deixa eu perguntar para o cameraman, se eu fizer isso aqui, a filmagem fica ruim? Porque sem luz o slide fica melhor, mas vamos lá. Deixa eu te perguntar algo que talvez você nunca parou para pensar. Qual é a essência do dinheiro? O que é o dinheiro de verdade? Me dê em palavras. Vou ajudar vocês. O que o dinheiro desperta em vocês? Confiança. O que mais? Segurança. O que mais? Vontade de viver. Vontade de viver é mais. Você falou alguma coisa? Felicidade. Prova do uso. O que mais? Me dá mais palavras, eu quero que vocês participem. Liberdade, recompensa. Gente, tudo que vocês estão falando eu concordo, mas essa não é a essência do dinheiro, isso são consequências dele. Dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas ele afeta todas essas importantes. Todas essas aqui. O dinheiro se envolve. É por isso que é muito fácil confundir. Aí às vezes você foca a sua vida em dinheiro. Não, sua vida vai ser miserável. Talvez mesmo com muito dinheiro no bolso. Se você não entender de verdade o que é riqueza, o que é prosperidade, o que é dinheiro. E saber separar isso. Ele não é o mais importante, mas eu concordo, ele afeta todos os importantes. Pense um pouco mais, o que é a essência do dinheiro? Sabe como é que fica fácil de você matar isso? Pense um mundo em que não houvesse dinheiro, acabou, não existe mais dinheiro. O que não ia ter mais no mundo? Comércio teria, a gente voltaria para o escambo. Então pense o que não teria mais no mundo. Desigualdade ainda poderia ter. É difícil mesmo, eu quero pôr o seu tico e o teco para transpirar um pouco. Poderiam existir. Latifundiários continuariam sendo ricos e poderosos, mesmo sem a existência do dinheiro. Funcionaria, tanto é que a Bolsa começou, se vocês não sabem, lá na Holanda, durante as navegações. Ainda era mercantilismo. Então, dinheiro não afeta nada disso.
Afeta as relações, mas elas continuariam existindo mesmo sem dinheiro. A pergunta é difícil. Eu quero que você pense em algo que você nunca parou para pensar na sua vida. Porque se você não entende a origem dele, como é que você quer ganhar muito? Você não sabe nem de onde ele vem. Poder existiria, ainda existiriam poderosos. Corrupção também existiria, né? Também teriam outras formas. Eu, sei lá, te roubaria farinha. Continuaria existindo. Só porque eu não tenho acesso ao papel não significa que eu não vou roubar. Não continuaria tudo igual, não? Difícil a pergunta, não é? Existe realmente uma resposta. Existe a resposta. Pessoal, presta atenção que eu preciso que vocês entendam. Se eu tirasse o dinheiro do mundo, essa aqui é a resposta. Não teria desenho. Matou a pau. Desejo. A essência, eu até arrepio aqui, não dá pra ver que hoje eu tô de terno. A essência do dinheiro é desejo. Deixa eu te falar, por que um pobre subsiste? Um rico também subsiste, ele consegue. Mas o que muda da vida de um para o outro? É porque o rico tem mais opções de escolha. Ele pode desejar. O pobre é a cesta básica, é o beabá e pronto. E assim ele vai conseguir viver. E ele vai viver a vida inteira, ele pode viver 90 anos assim. O que diferencia com um cara que tem a grana? O cara que tem a grana vai viver 90 anos também, mas ele tem opções, ele pode desejar, ele pode escolher. É aqui onde tem uma historinha que rola na internet, no WhatsApp, e eu tenho raiva, porque toda vez que eu li ela na internet, ela estava errada. E sem entender a lição de moral de verdade dela, ela na verdade fica muito estúpida. Com certeza vocês já ouviram. Aquele papo do pescador que está pescando, o empresário vai incomodar ele. Vocês já viram essa história? Não. Tá, eu vou resumir ela, que ela é compridinha para fazer um drama. Mas basicamente tinha um cara pescando, ele era muito bom de pesca, ele sabia o segredo dos peixes, conseguia muitos peixes, vendia tudo fresco para os restaurantes. E aí um empresário que estava de férias viu aquela maestria dele e foi lá conversar com ele. Falou, cara, você tem um dom muito bacana, você manja de peixe. Por que você não arranja um comparsa, ensina ele, aí aluga um outro barco, e vocês dois começam a pescar, você consegue vender ainda mais. Em 8 meses, de repente, você tem dinheiro para comprar um barco e não mais alugar. Em 3 anos, você já tem dinheiro para fazer uma pequena frota, 5 barquinhos. Em 10 anos, você tem uma grande indústria pesqueira, dá até para vender para uma multinacional, abrir em bolsas, e você fica multimilionário. Você tem um dom, investe nele. Aí o pescador, muito simples, virou para o empresário e falou assim, ok, e o que eu ganho com tudo isso? Bom, você vai ter dinheiro para fazer tudo que você quiser na vida. Não, e o que eu ganho com isso? Pô, cara, se você tiver dinheiro, você pode comprar uma casa na praia e morar lá e ficar o dia inteiro fazendo o que você gosta, relaxando, de perna para cima. Aí o pescador olhou para ele e falou assim, eu gosto de pescar, eu fico o dia inteiro pescando, eu gosto do que eu faço, eu já vivo essa vida. Fim da história. Fim da história. Aí quando você recebe ela assim, você fica parecendo o quê? Fala assim, então eu não preciso de dinheiro. E a moral da história não é essa. Não mesmo. Deixa eu te falar. O pescador simplesinho, já morando no manguezal e pescando, que é o que ele gosta, e o pescador multimilionário, dono de uma indústria, pescando também, fazendo o que ele gosta, qual que é a diferença dos dois? Tá vendo essa monte de setinha saindo do cara? A diferença dos dois é isso. É porque na primeira imagem, o pescador pesca por obrigação, senão ele não subsiste. Na segunda opção, ele escolheu pescar. E se ele quisesse escolher diferente, ele poderia. Porque ele teria multiplicidade, ele poderia exercer o desejo dele. Esse é o verdadeiro moral dessa história. Ah, estou vivendo a mesma vida. Não, não é. Não é a mesma vida. Quando você tem múltiplas escolhas e você pode exercer o seu desejo, existe uma palavra que define isso no dicionário. Alguém sabe dizer qual que é? Realização? Não. Não. Minhas perguntas sempre vão ser propositais, é para confundir vocês mesmos. Vou dar uma pista. Tem a ver com dinheiro, a gente vai falar sobre isso. E o primeiro cara a falar sobre isso na história da humanidade foi um cara chamado Jesus Cristo. E o necessário? Abundância. Abundância. Ninguém nunca na humanidade tinha falado sobre abundância, até aparecer JC. Abundância.
Quando você tem múltiplas capacidades de escolha, quando você pode exercer o seu desejo, o que é isso na sua vida? Isso é a abundância. Você quer ter uma vida feliz? O foco do curso é dinheiro, mas a gente acaba tangenciando felicidade. Tenha uma vida abundante. Abundância não necessariamente é riqueza, não são sinônimos. A gente vai ver isso para frente. Mas você quer ser feliz, seu foco é feliz, seja abundante. Deixa eu te explicar um caso real que eu conheço de alguém que é infeliz. Conheço um cara que deu muito certo na profissão, ele ganhou uns 60 mil por mês. E aí ele comprou uma casa na praia, porque ele ama praia. E ele escolhe... E aí, o que aconteceu? Depois que ele comprou essa mansão na praia, uma mansão, 12 quartos, gigante, praia linda, sonho de quase todo mundo, sonho de consumo assim perfeito. Depois que ele comprou essa casa na praia, todas as férias ele pegava a família dele e viajava para essa casa na praia. Os filhos dele criou birra com praia. Eles não aguentam mais ver praia. O cara é podre de rico, o cara tem dinheiro, mas ele limitou as escolhas da família dele a uma só. Isso não é abundância e isso te faz infeliz. Mesmo tendo o bolso recheado. Vocês conseguem entender a diferença? A abundância te proporciona leveza na vida. Quando as coisas são leves, elas fluem. Quando elas fluem, você se sente realizado, satisfeito, feliz. Essas palavras do oba-oba, da autoajuda. Estão conseguindo me acompanhar? Sim. Aí você fala assim, poxa, Leandro, mas aqui no país... Deve. Aqui no país, cara, tá foda, a situação tá difícil. E como é que, tipo assim, tá difícil conseguir dinheiro, cara, eu não consigo. Eu vou te perguntar o seguinte, tá difícil pra quem? Porque a desculpa da maioria dos empresários era o governo da Dilma. Dilma caiu fora, foi embora. Tchau, Dilma. Depois foi o Temer, foi embora também. Agora sua desculpa vai ser o quê? Bolsonaro? Toda vez que trocar o cara, você vai continuar com a mesma desculpa. Tá difícil pra quem? Porque agora você pode estar achando que é difícil ganhar dinheiro, mas eu te garanto que se você ligar lá em São Paulo, na Emirates Árabes, querendo uma viagem de primeira classe para Dubai, tá tudo vendido, com mais de um mês de antecedência. Então tá difícil pra quem? Porque gente com dinheiro tem. Gente com dinheiro tem em qualquer lugar. Se você for hoje lá na Síria, que está em guerra civil, tem gente com dinheiro. E tá difícil lá. Você pode acordar com um torpedo na sua casa. Eu quero que você entenda que até a sua percepção que você tem da realidade, do mundo, do dinheiro, ela é emocional, porque ela passa por dentro do seu filtro. Aí vem a pergunta clássica, que todo curso tem. Eu não sei se alguém fez isso ontem pro Paulo, na parte da manhã. Ah, dinheiro traz felicidade. Gente, eu não sei até hoje se dinheiro traz felicidade, mas uma coisa eu tenho certeza, pobreza dá uma tristeza danada. Para mim já é satisfatório ter essa noção. Conseguem me entender? Sim. Já viveram a pobreza, né? Gente, dá uma olhada nessa imagem. A famosa ilusão de ótica. Ou a famosa frase que o Paulo gosta de falar, tá tudo certo. Os dois estão certos. O ponto de vista não é nada mais do que a vista por um ponto. Dinheiro passa por isso. Como assim passa por isso? Cara, eu conheço, eu não estou falando, você não está conversando com um cara que leu em algum livro, você está falando com alguém que viveu essa situação. Eu conheço gente que ganha 80, 90 mil por mês e está se achando pobre. É a pior safra da vida dele, ele está triste, ele está em depressão, porque ele nunca ganhou tão pouco. E eu conheço cara que está ganhando 3.500 e está se sentindo o cara. A vida dele é linda. Ele nunca ganhou tanto na vida e está maravilhosa. Ele se sente rico. É emocional. Tá tudo certo, os dois estão certos. O cara que ganha 90 mil e está se achando pobre, e o cara que ganha 3 está se achando rico. Porque depende da sua perspectiva. Depende de como o seu filtro foi criado e como que você aprendeu a enxergar o mundo. Aqui não tem certo ou errado. E a partir de quando você entender isso, isso te ajuda a se entender para a gente liberar o fluxo de dinheiro na sua vida. Já já a gente vai sentar o pé na porta. Gente, controlar as emoções é o X da questão. Se você consegue controlar suas emoções, você consegue controlar seu dinheiro. Para a gente encerrar o assunto de ontem, como não perder. Por enquanto a gente ainda não falou de ganhar, mas como não perder. Controla seu coração, porque quem controla ele, controla tudo.
Isso serve não só para a sua vida financeira, isso serve para o seu casamento. Enquanto você estiver em contato com o coração do seu cônjuge, está tudo certo. Enquanto você estiver em contato com o coração do seu cliente, está tudo certo. Conquista o coração e você conquista tudo. Empresas estão rachando o bico de ganhar dinheiro porque elas resolveram tratar as pessoas como seres humanos e não como cliente. Deu muito certo, porque essa é a receita verdadeira desde que o mundo é mundo. A gente só ficou mais idiota e esqueceu dela. Ai, Leandro, tá muito... Me dá um exemplo, Nubank. Alguém já ouviu falar do Nubank? Sim. Agora tá até mais de boa para conseguir o cartão, mas a gente era extremamente seletivo. A Nubank abriu como uma fintech com uma perspectiva completamente diferente de mundo. Ela não tinha clientes, ela tinha pessoas. Não sei se você já viu, mas se você procurar no Google, você acha diversos testemunhos das pessoas encantadas com a Nubank. Coisas do tipo como... Coisas que eu já vi em reportagens. O cara foi assaltado, ligou na Nubank para cancelar o cartão. Falou assim, velho, cancela meu cartão e tal, não sei o quê. Aí o atendente, moço, você tá bem? Você quer que eu chame um paramédico, a polícia? Você tá bem? Não. Olha, eu tô joia, já fui assaltado. Mas vocês têm certeza? Não, eu só quero cancelar meu cartão. Não, porque se você precisar de alguma coisa, a gente manda aí agora. Gente, que dia que alguma empresa fez isso? A porra do outro lado do telefone é só um cliente para a maioria das pessoas. Para a Nubank, não. Um cliente da Nubank uma vez postou no Facebook, pô, Google, libera logo Pokémon GO, tô doido para pegar um Pikachu. Esse cara tinha acabado de conseguir um convite da Nubank. A Nubank mandou o cartão junto com um Pokémon em pelúcia. Falou assim, a gente não tem poder sobre Pokémon GO, mas temos um Pikachu para você. Velho, quem que fazia isso? Resultado, 26 meses de existência e o Itaú ficou com medo da Nubank. O banco que mais fatura no Brasil. Falou assim, quem é essa merda? Rebentou com o market share deles, todo mundo queria. Lista de espera da Nubank para 4 anos. Resolveram tratar seres humanos como seres humanos. Emocional. Conquista o coração e você conquistou tudo. E eu vou te mostrar como que essa fórmula dá certo em desastres. Principalmente desastres financeiros. Para quem... O cristianismo é muito forte aqui em Goiânia, então eu gosto de citar alguns ensinamentos. Existe uma passagem bíblica que fala... esqueci agora como que ela começa, mas... Zele do seu coração... porque dele procede as fontes da vida. Já ouviram falar disso? Sim. Você só não aprendeu, mas alguém já estava ensinando. Existe uma outra passagem que eu gosto ainda mais, porque ela começa a falar sobre prosperidade, ela começa a falar sobre abundância, e é essa que está na tela agora. O Paulo, o famoso Paulo, São Paulo da Bíblia, que é o responsável por escrever 80% do Novo Testamento, era um erudito das antiguidades, quando ele escreveu uma carta para um amigo, aconselhando ele a se dar bem na vida, ele escreveu esse conselho. Acho que é Filipenses, gente, eu não tenho certeza. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Existem outras versões que falam, te desejo que prospere, assim como próspera é a sua alma. O que ele está falando? O mundo é interno, é de dentro para fora que as coisas acontecem. Enquanto você ficar te esperando o dinheiro vir, ele não vai vir. Porque não é assim que funciona. Eu cresci com um cara que pegava ônibus comigo na adolescência. E ele virava para mim e falava assim, pô, você tá ligado, né? Porque eu sou rico. Eu só tô agora numa fase não muito boa, mas eu sou rico. Eu falei assim, beleza, mano. Chega, Thiago, eu já entendi que você é rico. Agora chega mais pro lado que você tá suado e o ônibus tá apertado. Resultado, com 22 anos, o Thiago ganhava 25 mil reais. Eu não conheço muita gente que tenha esse resultado nessa idade. Ele sempre soube que ele era rico. Queria eu ter aprendido isso mais cedo. Teria muito mais do que eu tenho hoje. Mas está tudo certo, tudo tem seu tempo. A alma dele era próspera. O mundo interno dele era próspero. Aí você me pergunta, pô, mas o que é uma alma? A Bíblia chama de coração. Outros livros filosóficos antigos chamam de mente. A psicologia moderna chama de alma. Mas o que compõe uma alma? Esses itens. A nossa inteligência emocional, ela está guardada no que a gente chama de alma. O que é uma alma? Sentimentos, emoções, intelecto, entendimento e vontade. Essa é a alma de uma pessoa. O que ela sente pelos outros, o que ela pensa de si mesma,
como ela interpreta o mundo, como ela lê e entende o mundo e a vontade dela em fazer alguma coisa. A vontade é o maior de todos. A vontade é o poder supremo. Para quem já teve o prazer de ler livros como Rei Arthur, aquela Excalibur, a espada enfiada na pedra, ela representa a vontade do ser humano. Enquanto muitos queriam reinar e governar o mundo porque isso era muito bom, eles não conseguiram arrancar a espada da pedra. Mas quando chegou um menino que queria simplesmente ser rei, ele não estava nem aí para o poder. Ele só queria ser rei para fazer o correto, a Excalibur sai na mão dele sem nenhum esforço. Ela representa a vontade do ser humano. O maior poder de todos. Me apresenta alguém com vontade, eu vou te apresentar o que é o completamente possível e a inexistência do impossível. São pessoas com vontade que realizam. São pessoas com vontade que salvam o casamento. São pessoas com vontade que conquistam. Alguém tem alguma dúvida disso? Não. Se precisar, eu explico melhor. Vou te dar exemplos do quanto que o dinheiro é emocional. Eu estou sem meu celular, alguém me fala as horas, por favor? 9:12. Obrigado. Vou te dar alguns exemplos para a gente entender aquela ideia do dinheiro emocional. Conheci um empresário. Bom, ele não era empresário, mas ele abriu uma empresa de turismo, se tornou um empresário. Ela deu certo, bem certo. E em 3 meses ele ganhou o que ele nunca tinha ganhado na vida. E ele ficou muito empolgado com isso. E aí esse primeiro dinheiro que tinha entrado no bolso, ele foi lá e comprou uma picape novinha, 90 mil à vista. Ele antes não tinha carro. Então ele comprou o primeiro carro dele, uma picape da Mitsubishi 0 km. Chegou em casa buzinando, chamou a família, não teve coragem de tirar o plástico do banco, porque pobre é assim, né? Deu 15 voltas no quarteirão, andando devagarzinho para os vizinhos ver o carro novo dele, porque agora ele era empresário, agora ele estava podendo, agora estava tudo certo. Com 6 ou 7 meses o banco tomou a picape. Por quê? Ele não conseguia nem pagar a revisão, ele não conseguia trocar peça, ele não conseguia terminar de pagar ela. Ele tinha dinheiro, mas gastou de uma forma completamente tola. A necessidade que ele tinha de expressar o sucesso através dessa picape nova era uma necessidade emocional. E quem controla o coração, controla tudo. Se quem controlava o coração dele era a necessidade de aparecer, o dinheiro dele foi para esse rumo. É seu coração é o arqueiro. A sua vontade é só a seta. Pá! Quem controla o arqueiro, controla tudo. É pro rumo que as coisas vão. Deixa eu te contar um outro caso, também real. Um outro colega coaching, muitos anos de coaching já, ele é renomado, eu vou conservar o nome dele. Ele atende um banqueiro. Um banqueiro, gente. Bancário é quem trabalha na agência, banqueiro é o cara que é dono. Então, só para você entender a diferença de nível. Ele atende um banqueiro. E aí um dia ele estava me mostrando umas fotos, conversando comigo. Aí ele foi me mostrar, esse banqueiro, cara, ele ama sapato. Ele tem um closet de sapato, que só o closet dele é maior que um apartamento. O closet dele tem 180 metros quadrados, só de sapato. Tem essa história no livro. Tem do quê? No livro. Num livro? Bacana, depois você me fala qual, eu nunca tinha lido ela não. O closet dele é tamanho de apartamento. Aí, enfim, aí ele estava me falando, tudo que você... O sapato dele, gente, é de $1.000 pra cima. É tipo assim, tudo que é marca que vocês pensaram, Louis Vuitton, Gucci, aqueles trem que ele não é acostumado. Nem sabia que essas marcas produziam sapato, sabia só das bolsas. E ele falando que o sapato desse cara é muito esquisito, velho. Tem uns sapatos assim que parece que tem um jacaré vivo lá ainda, uns com os dentes da cobra junto, uns trem louco. E aí ele comentou que toda vez que ele estava em atendimento, ele virava assim, travava o pé assim, punha o pé assim pro rumo dele. Tipo, de perna cruzada, aqui nessa cadeira não dá pra me cruzar. Aí o outro dia ele chegava e tal, e pá, jogava o sapatão lá e meio que ficava mostrando o sapato. E ele achava isso engraçado, né? Pra não falar ridículo. Eu falei assim, cara, esse cara gosta de ficar mostrando esse sapato. E eles trabalhando o desenvolvimento que o cliente estava buscando, o coach. E aí, num certo dia, eles bateram no entrave. E aí esse coach começou a investigar a vida dele. E ele incomodado, ele sempre ficou incomodado com aquela história do sapato. Falou, gente, por que a forma com que ele sentava expunha o sapato? O sapato era tipo o escudo dele. Aí ele caiu a ficha e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, o que aconteceu na sua infância?
que te marcou de forma negativa? Ele, minha infância foi normal, eu venho de uma família, origem humilde, eu fui o único da minha casa que estudou em colégio particular, meus pais se esforçaram muito para isso, e eu consegui construir tudo que eu tenho, banco e tal, a partir de nada. Eu tive uma vida muito boa, não tenho o que reclamar. Não passei fome, mas vim de uma classe média baixa. Falei assim, não, você não está entendendo. Alguma coisa da sua infância aconteceu que te magoou, e ainda te magoa. O que aconteceu na sua infância que não te deixava feliz? Te doía, sempre te doía, alguma coisa que te espinhava lá dentro. Aí o cliente começou a chorar, ficou emocionado e começou a chorar. Porque ele lembrou, a pergunta fez sentido. Aí ele falou assim, eu fui o único da minha família que pisou num colégio particular. Todos os outros estudaram em escolas públicas. Quando eu fui para um colégio particular, eu vi aqueles meninos ganhando tênis de presente. O tênis da moda, o tênis da marca, era aniversário, eles ganhavam tênis de presente. Às vezes eles passavam de ano com nota boa, eles ganhavam tênis de presente. E minha família não tinha condição para me dar um tênis. Eu tinha o mesmo quichute durante os 3 anos do 2º grau. Quichute, eu tive que pesquisar no Google para ver o que é essa porcaria. Era um tênis de pano. Para quem... Não, conheço não. Eu sou novinho. Gente, quichute era um tênis de pano. E aí o cara contando que todo fim de semana ele lavava o tênis dele para que parecesse novo. Porque ia estar pelo menos limpinho, branquinho. Mas com 3 anos de uso, andando para escola casa, ele acabava rasgando, ele ficava judiado, não tinha como fingir que era novo. E ele achava aquilo tão ruim, todo mundo tinha acesso a um tênis novo, menos ele. 2º grau, primor da adolescência, quando a nossa vaidade está no pico. É a idade do pavão. Aquilo mexeu de tal forma com o interior dele que ficou enraizado. Quando ele conseguiu o dinheiro, ele gasta uma fortuna, sem saber por quê. Eu amo sapato, eu coleciono sapato, eu tenho 15 mil sapatos. Não repito sapato dia nenhum. Tem um porquê. A raiz é emocional. A sorte dele é que esse dinheiro não fazia falta para ele, ele é um bancário, um banqueiro. Para outros seres humanos faria. Para onde seu dinheiro escorre, tem uma raiz emocional. Alguma coisa aconteceu na sua vida. E aí eu vou dar o meu exemplo. Porque eu não nasci sabendo disso, eu fui estudando e fui aprendendo. E o dia que eu aprendi isso, eu comecei a analisar meu quadro. Todo mundo sabe o que é um quadro de sonhos? Sim. Não. Para quem não sabe, não é o foco desse curso, mas fica a dica. Joga no YouTube, Quadro dos Sonhos e o Segredo. Você vai assistir um vídeo de 1 minuto que vai te explicar o que é um quadro dos sonhos. Se você não tem um, faça. Depois, se você quiser conversar sobre o poder de um, eu não vou gastar o tempo agora falando, mas ele é extremamente poderoso, essa ferramenta. Enfim, eu estava observando meu quadro dos sonhos, depois que eu aprendi isso, eu fui olhar o carro que eu quero ter no momento do meu primor, do meu auge. E aí eu comecei a rir, porque eu vi o tanto que isso aqui é real, acontece com todos nós. Talvez até na mesma idade, porque como eu falei, da adolescência a gente é mais hormonal, mais sensível, mais louco, aloprado e extremamente vaidoso. O meu carro, no meu quadro dos sonhos, é um Audi. E eu vou te explicar por quê, porque hoje eu entendo. Eu também vim de uma família de classe média. Por causa da inteligência, eu acabei conquistando em todos os níveis, primário, ginásio, 2º grau, bolsas de estudo nas escolas. E quando eu fui fazer 2º grau, na época era os colégios mais fortes aqui em Goiânia, não sei se ainda mas era de uma mensalidade extremamente alta, e eu consegui bolsa integral. E eu fui conviver com um nível de pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Filhos de empresários, políticos, filho do governador do Pará estudava na minha escola. Que gente de outro estado, do Brasil inteiro vinha. Eu lembro que uma vez eles fizeram um índice, tipo IBGE, com os alunos, e aí eu fui ler lá as estatísticas que tinham dado. Na época, o real valia bem mais, alguns anos atrás, na época, o salário médio das mães desse colégio era tipo 8 mil reais. E o dos pais, 13 mil. Salário médio. Eu acho que se juntasse meu pai, minha mãe e meus tios, não dava 8 mil da mãe. Então, assim, era um mundo que o povo andava com segurança. Tinha uns que tinha motorista particular. Não existia o Uber, mas foda-se, tinha motorista particular. Era um trem muito diferente para mim. E aí, lá no meio daquele povo, Audi era mato. O Audi era o golzinho deles. Todo mundo tinha um Audi. Às vezes o Audi era até o carro de trabalhar, não era o carro de fim de semana. Todo mundo tinha um Audi. E aquilo ficou tão enraizado dentro da minha cabeça que se você perguntar para mim e falar assim, padrão de sucesso, Leandro, um carrão, Audi.
Vem assim, ó, com tudo, eu não tenho dúvida. Se você falar assim, BMW, Mercedes ou Audi? Ó, Audi. Ferrari ou Audi? Audi. R8 lá do Iron Man, é o melhor que tem no mundo. Cara, isso foi construído dentro de mim. Emotivo, emocional. Estão conseguindo entender? Às vezes o que eu falando, você já está mapeando alguma coisa na sua cabeça que você, entendi porque eu gasto tanto dinheiro com isso. O que você gasta muito dinheiro? Sanduíche, chocolate, filme? Tem um motivo. Não é por acaso. Guarde as fontes do seu coração, porque de lá corre toda a sua vida. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Se eu perguntar para vocês, qual foi o maior traidor da história? Judas, né? Não precisa nem de muito floreio. Se eu falar assim, fala para mim assim, um traidor. Todo mundo lembra do tadinho do Judas. Tadinho, vocês vão ver tadinho. Deixa eu perguntar uma coisa. Você me disse que ele é o maior traidor da história. Quantas vezes Judas traiu alguém? Uma. Uma única vez. E o pobrezinho ganhou o título de o pior. Eu não sei aqui quem falou Pedro, o excomungado Pedro traiu 3, enquanto Judas, na mesma noite, enquanto Judas traiu só uma. E mesmo assim, o troféu vai para o Judas. Agora deixa eu te perguntar, quando Judas traiu Jesus, ele traiu Jesus em troca de quê? Dinheiro. Ok. Aí ele pegou aquele dinheiro e investiu na bolsa e ganhou um monte mais de dinheiro? Ele pegou aquele dinheiro e comprou um camelo super turbinado da moda para correr mais rápido que os outros? O que ele fez com aquele dinheiro? Para quem não conhece essa história bíblica, Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era a remuneração de um dia de serviço. Não era muito dinheiro. Tipo 100 reais. Se você for trabalhar o dia, a pessoa te paga 100 reais por dia. Não era muito dinheiro. E deixa eu te falar, ele nem gastou aquela merda. Ele ficou tão decepcionado consigo mesmo que ele voltou lá na igreja, lá, foi devolver para os caras falaram que não queria porque era dinheiro de sangue, ele jogou fora. Ele jogou no chão. Ele não ficou com dinheiro. Deixa eu te falar um negócio. Judas não precisava de 30 moedas de prata. Se você estudar a história, não estou falando da Bíblia, se você estudar a história, entender como que foi organizado, se você estudar a liderança de Jesus, a hierarquia, a forma com que ele fez as coisas, Judas era tesoureiro daquela equipe. A Bíblia fala que mulheres de bens e posses vendiam os seus bens para manter o ministério de Jesus. Deixa eu te perguntar, o que vale mais, bens ou dinheiro? Bens é muito mais precioso, né? Uma coisa é você me dar uma, toma 100 reais, outra coisa é você me dar essa casa. Alguém tem dúvidas disso? Elas vendiam propriedades e seus bens para manter o ministério de Jesus e Judas era o zelador, o tesoureiro. Ele tinha acesso a grandes quantidades de dinheiro e ele era ladrão. Isso está escrito na Bíblia e historicamente você estuda isso também. Ele era estudado, ele tinha o que a gente pode chamar de nível superior, ele era tipo um contador, ele sabia mexer com dinheiro. Por isso que ele tinha aquela posição e ele sempre desviou. Você acha diversos versículos que mostram que ele capturava diversos, você até exato, você acha 7 versículos que mostram que ele sempre pegava dinheiro lá da bolsa do ministério. Então deixa eu te falar, 30 moedas de prata é nada. Ele conseguia 50 de ouro a hora que ele quisesse. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque eu quero que você entenda que o cara que ficou conhecido como o maior traidor da história, ele não traiu Jesus por dinheiro. Porque ele tinha acesso a isso. Ele traiu Jesus pelo emocional. Estão me entendendo? Tinha um motivo. E se você estuda historicamente, você encontra um motivo. Visões políticas. Divisões de área. Na época, no território que hoje é Israel, existiam 3 partidos diferentes, de ideologias extremamente diferentes. Judas era como se fosse... Desculpa a comparação, não quero que ninguém fique magoado, mas como se fosse o PSOL. Ele era mais extremo. E Jesus era de boa. Ele não queria guerra com Roma, ele não queria nem derrubar Roma, ele não estava nem aí para Roma. Daí a César o que é de César, deixa eu fazer o que é meu. Ele não concordava. Vocês viram aí o Brasil esses dias para trás quase se separando na politicagem de direita e esquerda. O Brasil, muita gente ficou brigado com o amigo. Eu não gosto mais de você. Belém, nunca mais estou de bem. Ele tinha motivos ideológicos, ele tinha motivos emocionais para trair Jesus. Ele não traiu por dinheiro. Dinheiro para ele, aquele valor de dinheiro era nada. E ganhou a moral que ele ganhou. Estou contando todas essas histórias para vocês refletirem e saírem. Se alguém perguntar para vocês, vocês têm dúvida que dinheiro é emocional? Não, não tenho. Tenho 55 cases para te contar que não é, para te mostrar que é emocional.
Ele não é simplesmente um pedaço de papel, que eu vou vestir roupa branca e lingerie amarela no fim do ano e aí o pedaço de papel vai cair do céu. Vocês estão me acompanhando? Pessoal, já viu quando a gente deve o cartão e aí é que as meninas começam a ligar atrás? Que as meninas são treinadas pelos terroristas da Al-Qaeda e elas sabem te fazer um terror. Você fica louco, elas falam que vão te tomar a sua roupa, a sua casa, a sua vida vai acabar, seu nome vai ficar sujo. E aí você fica super preocupado, perde a noite de sono. Ok, passou 6 meses, você conseguiu pagar a dívida às vezes não, mas às vezes pagou. Aí você até esquece daquela dívida, porque coisa ruim a gente faz questão de esquecer mesmo. E vai e gasta de novo. A gente já conversou sobre isso. Gasta por motivos emocionais, não financeiros. Aí, sei lá, você já deveu uma vez e elas te ligaram. Quando elas vão te ligar de novo, aí você já sabe como é que é o esquema. Aí você já conversa com a menina, ao invés de chorar. Você fala assim, não, Judite, não precisa de mentir pra mim, eu tô ligado, não é bem assim não. Vamos lá, eu tô devendo 10 mil reais, mas eu tenho 50, você aceita? Não, lógico que não. Assim, não, então a gente espera 1 ano e meio e negocia de novo. Você já fica malandro, você já fica tranquilo, porque você sabe como que o jogo funciona. Pra quem não sabe do que eu acabei de falar, as dívidas no banco ela tem um período de vida. Durante o primeiro 18 meses, quem manda é o banco. Você não tem poder para negociar. Depois de 18 meses, você passa a ter. Depois de 20 meses, qualquer proposta que você fizer, eles pegam. Porque para eles já era dinheiro perdido. Então, se eles ganhar 50 reais em cima daquela dívida que existia, é dinheiro. Eles estão ganhando. E o que eles existem para fazer isso. Esse processo inteiro acontece por quê? Filtros emocionais. Formas de perspectiva. Por que da primeira vez a Judite conseguiu fazer terror? Você não tinha acesso a algumas informações. E aquilo te dava medo. Por que da segunda vez, mesmo devendo, você está lá de boa? O emocional. Seu emocional sabe que as coisas não é mais bem assim. Quem já leu O Pequeno Príncipe? Gente, eu vou fazer uma crítica construtiva. Gente, esse livro você lê em 1 hora, 1 hora e meia. Deixa eu te falar, é uma das melhores literaturas do planeta Terra. Não morra sem ler. Leia, um dia com certeza você vai querer ler até com seus filhos. O Pequeno Príncipe é um dos poucos livros de ficção que te ensina verdades demais. Demais. No Brasil, infelizmente, a gente tem essa cultura de não saber valorizar livro. Então fica a dica, é um livro barato, é um livro precioso. Existe uma cena no Pequeno Príncipe que um cientista turco tenta mostrar uma teoria para a comunidade científica. Essa aqui é a ilustração do próprio livro. Só que a comunidade científica não leva ele a sério. Por quê? Porque a roupa tradicional turca parece uma roupa de palhaço. Tá vendo lá o bichinho? Aquilo é um cientista, com o chapeuzinho que eu não lembro o nome agora e com os turbantes dele lá. E aí ele tentava falar e não consegue. A comunidade não leva ele a sério. Aí alguém chega nele e dá uma dica, fala assim, olha, muda seu visual, troca de roupa, põe a mesma roupa deles, fica igual a eles e aí você tenta de novo. Aí o que ele faz? Ele faz isso. Ele muda de roupa e tenta de novo. Na figura não vai dar para ver legal, ele está até com a cara triste porque ele não está sendo mais ele. Mas com aquela nova roupa, aquele novo exterior, a comunidade científica aplaude. Entende a teoria, vê que ela é real, que ela vai mudar um monte de coisa, inclusive a capacidade de sair do planeta, e aplaude. O que isso tem a ver com dinheiro? Perspectivas construídas a partir da sua educação emocional. Quem te educou? Seus pais, seus professores, a sociedade que tinha contato com você quando pequeno. E eles construíram filtros dentro da sua cabeça. Filtros que às vezes acham que a roupa de palhaço não pode ser levada a sério. Mas se eu venho aqui de terno, eu sou o cara, eu tenho autoridade. Olha o quanto que isso é real. Se eu tivesse aqui de chinela havaiana e camisa cavada, você ia me dar o mesmo respeito que você está dando agora? E eu ia ter o mesmo conteúdo. Esses filtros construídos dentro da sua cabeça te impedem de ganhar dinheiro ou te fazem perder o dinheiro. Quer ver um exemplo? Isso mexe muito com homens. Quem aqui gosta de Ferrari? Ok. Deixa eu pegar alguém aqui. Qual é o seu nome? Lyson. Lyson, você gosta de Ferrari, então? Você acha o máximo? Então, só sim, eu não tive a experiência. Me conta como é que foi sua última volta na Ferrari. Só na imaginação. Não, peraí. Então você nunca andou de Ferrari, mas você gosta de Ferrari? Gente, deixa eu te falar um negócio. Ele não sabe como é que uma Ferrari cheira, como é que ela é, como é que a pele dele vai sentir ela, mas ele gosta. E ele sabe que ele gosta. Ele não gosta de Ferrari.
Ele gosta do que a imagem do cavalinho construiu dentro dele. Vocês estão me entendendo? A Ferrari nem é grande coisa. E isso não é mentira. Um dia um cliente muito insatisfeito com a Ferrari não gostou da forma com que ele foi tratado. O pessoal mandou ele calar a boca, parar de reclamar do melhor carro do mundo e cuidar de fazenda, que era o que ele sabia fazer. Ele era um agricultor, ele era um fazendeiro. Só que ele era um latifundiário na Europa. Aí ele saiu da Ferrari grilado. Falou pro Enzo, né? Na época ele ainda era vivo, pro Enzo Ferrari, de que ele ia se arrepender da forma com que ele tinha tratado ele. Aí esse cara voltou para a fazenda dele e construiu um negócio que concorre com a Ferrari até hoje. O nome desse cara era Rabello Lamborghini. Alguém conhece? Fatura mais do que a Ferrari. Já ouviu falar. Fatura mais do que a Ferrari. A Ferrari não é tão boa. E eu acabei de contar uma história para provar isso. Mas por que você tem dentro da sua cabeça que você gosta dela? Ou sei lá, que você gosta de Nike? Ou que você gosta de Cacau Show? Porque foi construído emocionalmente dentro de você que isso representa algo que você quer. Só para vocês terem uma noção, porque não vai dar tempo de trabalhar isso hoje, mas para quem comprou o MTA inteiro, foi bom eu ter lembrado disso. O MTA a gente fez uma coisa bacana, a gente deu 2 oportunidades. Tem aquelas pessoas que investiram R$600 e compraram a imersão do MTA, que é esse fim de semana, e ela vai transformar a sua vida. Para quem é master, né? Para quem é master. E tem as pessoas que compraram o pacote completo, que é 600 e 600, que é o MTA inteiro. Que além da imersão, é a cauda de 6 meses. Que durante 6 meses você vai ser acompanhado financeiramente, coach financeiro, dicas de investimento. E durante todo mês desses 6 meses, vocês vão ter um workshop de pelo menos 4 horas de duração. Então, durante esses workshops vão ser trabalhados conteúdos ainda relacionados a esses temas. Prosperidade, abundância, financeiro, inteligência emocional, porque está tudo dentro do mesmo liquidificador. Então, se você não comprou o curso inteiro, eu te recomendo, assim que a gente terminar, tiver um intervalo, correr atrás do Fred e falar, Fred, eu quero comprar o resto do curso. Porque aí a gente vai aprofundar nisso que eu estou conversando com vocês hoje. Aprofundar bastante. Aí, enfim, então eu vou citar algo que a gente não vai trabalhar hoje, futuramente a gente vai trabalhar, que chama psicologia do consumo. Quando a gente vai entender e criar um escudo interno para a gente não ficar com cavalinhos marcados dentro da alma e ficar desejando isso a vida inteira, a gente estuda uma coisa que chama psicologia do consumo. Gente, esse trem é tão louco quando você fala assim, mentira que isso existe. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem o que é psicologia do consumo. Na década de 60, o dono da Marlboro, a maior fábrica de cigarros do planeta Terra, década de 50, ele estava muito chateado, porque ele só tinha metade do mercado mundial. Por quê? Ele vendia para todos os homens do planeta Terra. Mulher não fumava. Era feio. Muito feio. Mulher não fumava. E ele estava grilado. Poxa, eu só vendo para homem, velho. Tá errado. Mulher tem que começar a fumar também. E elas têm que dar umas baforidas. Mas ninguém quer. Aí o que ele fez? Ele contratou, me esqueci o nome agora, o sobrinho do Freud, que aprendeu com o tio e continuou a carreira de maestria psiquiátrica. Contratou o sobrinho do Freud para ele exercer um estudo e entender como que ele poderia fazer as mulheres começarem a fumar. Olha o plano que eles fizeram, olha que top. O cara fez um estudo e ele descobriu que objetos, a gente hoje tem uma expressão para isso. Objetos fálicos, vocês já ouviram falar disso? Sem sacanagem, são objetos que o formato lembra um pênis. Ele entendeu que na simbologia interna do seu inconsciente, objetos fálicos são símbolos de poder. Agora você vai entender por que na Argentina tem um obelisco, por que na França tem a Torre Eiffel, por que nos Estados Unidos tem a Estátua da Liberdade com uma tocha, porque são símbolos, por que tem aquelas porcaria feia do chifre do íris? São símbolos de poder. Então ele fez uma estratégia para associar o cigarro a um objeto fálico. Associar o cigarro à ideia de poder. Falou assim, vou empoderar as mulheres. Estão falando de empoderamento feminino hoje? Isso já existe há muito tempo. O que ele fez? Em Nova York, todos os anos tem um desfile de Páscoa, que é muito importante, sempre foi. Ele combinou com as debutantes da sociedade, antigamente isso tinha importância, hoje o pessoal está se ferrando se você faz ou não 15 anos, mas enfim. Ele combinou com as debutantes da cidade que no meio da parada, num determinado momento, elas todas iam ao mesmo tempo sacar um cigarro da bolsa e acendê-los.
Por que eles iam fazer isso? Era quase como se elas ficassem peladas na rua nessa época, gente. Porque ele convenceu elas de que aquilo seria uma forma silenciosa de protesto para que as mulheres fossem mais respeitadas. Ao mesmo tempo, ele foi na imprensa e combinou que quando ele fizesse um gesto, era para eles começar a tirar foto sem parar. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas alguma coisa grande ia acontecer. Resultado, essa foto existe, você acha ela no Google. Primeira vez que mulheres fumaram em público. No dia seguinte, em todos os jornais dos Estados Unidos, manchete de capa. E aí eu vou pegar o Wall Street, que destacou pra caramba. Título da matéria: Mulheres acendem a tocha da liberdade em meio a Nova York. Tem poder ou não tem? No ano seguinte, ele estava vendendo para todas as mulheres do planeta Terra. Isso foi planejado, isso foi arquitetado. Isso chama psicologia do consumo. Você é vítima disso todos os dias e não sabe. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas até você ter esse conhecimento, você vai continuar no piloto automático, achando que você gosta de Ferrari. Estão me entendendo? Conheço um casal, dinheiro na mão é vendaval. Eu conheço um casal que, primeira vez que eles foram nos Estados Unidos, era o sonho deles era ir nos Estados Unidos. Eles voltaram, aqui na foto não aparece tudo que falta as bagagens de mão, mas eles voltaram com 14 malas. Eles foram para Miami, né, que é o paraíso. Orlando e Miami é o paraíso para os brasileiros, e eles voltaram com 14 malas na mão. Pagaram excesso de volume e tal, pá. A hora que eles foram abrir as malas, gente, sem mentira, de 14 malas, 7 das malas eles não reconheceram. Eles abriam assim e falavam assim: o que é isso? Ah, não lembro, acho que isso é seu. Não, não comprei isso não, deve ser seu. Gente, metade das malas eles não sabia o que era. Aí daquelas 14 malas, e depois da viagem, os 16 meses seguintes que eles ficaram pagando aqueles monte de porcaria, aí eles ficou com raiva. Falou: gente, mas por que a gente comprou esse tanto de trem? A gente nem sabe como que usa, nem lembra quem escolheu e esse trem veio junto com a gente. 1 ano e meio pagando. Emocional. Eles desejaram, planejaram aquela viagem a vida inteira. Então o que eles não gastaram em 35 anos de vida, eles resolveram gastar em uma viagem. Emocional, gatilhos emocionais. Os vendedores iam abordar eles, falaram assim: olha, você parece ter estilo, acho que isso combina com você, quero. O que faz com isso? É passar do cabelo, não importa, eu quero. Mas aí depois eles nem lembravam, falaram assim: gente, como é que eu comprei isso? Emocional. É porque lá é diferente, o treinamento dos vendedores é diferente, não é igual aqui não, que você põe alguém lá parado e vai: e aí, quer comprar? Não. Eles sabem os gatilhos que eles pressionam. Não sei quem já batalhou em um outlet da vida nos Estados Unidos. É fogo, é sangue no olho, é difícil. O que isso mostra para vocês? Gente burra, descontrolada? Não. Gente normal, bacana, com vida comum, não estava afogado em dívidas, até aí nos Estados Unidos. Mas qual que era o gatilho disso tudo? Emocional. Quem compra o que não precisa, um dia vai ter que vender o que precisa para pagar. Já ouviram essa frase? Gosto muito dela. Isso é uma verdade latente. Isso é uma verdade que nos remete a outra coisa. Cheque especial e cartão de crédito. Esse botão de emergência não tinha que existir na sua vida. Aquele dinheiro não te pertence, o banco não é seu amiguinho, ele não está te dando para você ser feliz. Se você parar para pensar, esses gastos, sempre quando você aciona eles, é para pagar coisas que você não precisava na vida. Ou o que você precisava, você acabou gastando com o que você desejava. Mas essa é a armadilha. Alimentar o seu desejo para que toda a sua fortuna vá embora. E aí eu vou te perguntar, dinheiro e riqueza é a mesma coisa? Não. Por que não? Porque o dinheiro não compra saúde. Dinheiro não compra saúde. Não, discordo. Compra um monte de remédio na farmácia, é saúde. Não compra vida. Não compra vida. Aí sim, aí eu concordo. O que você falou? Você? Os dois estão ligados ao emocional, mas justamente, é porque vai ser por degrau. A gente conversou a manhã inteira e eu vou começar a quebrar alguns tabus dentro da sua cabeça. Eu quero que você enxergue que eles não são sinônimos. É o mesmo que você disse no começo, que uma pessoa que ganha 3.100 de um rico e o cara que ganha 80 mil de um pobre. Ótimo. Ótimo, Fabrício. Excelente colocação. Ótimo. Quem falou estado de espírito? O que você estava falando? Dinheiro tem a ver com o que eu tenho. Riqueza tem a ver com quem eu
Excelente definição, estou ouvindo respostas boas. Gente, dinheiro e riqueza não é a mesma coisa. E a gente, de forma indireta, já conversou sobre isso. Eu só queria deixar realmente claro dentro da sua cabeça. Dinheiro, cédula, papel, impresso, aquela coisinha. Riqueza vai muito além. Entra onde a gente estava conversando de abundância. Riqueza, cada um tem uma percepção. Dinheiro é dinheiro. Se eu chegar aqui com R$300, ninguém vai falar assim, é só 200. Você não tem dúvida, é 300, é dinheiro. Vai estar na sua cara e você vai ver. Agora, a percepção de riqueza, assim como você bem colocou, Fabrício, e você também falou sobre o estado de espírito, a percepção de riqueza ela é individual. Cada um se entende rico de formas diferentes, conforme foi a sua criação, conforme foram instalados os seus filtros emocionais. Se eu perguntar para o Fabrício, se eu perguntar para Napoleano o que é riqueza, eles vão me dar definições diferentes. E está tudo certo. Se você perguntar, por exemplo, para mim, depois de tudo que eu aprendi e estudei, o que é riqueza, eu vou te falar o que é riqueza. Pode não ser para você. Para mim é isso. Riqueza é eu ter acesso à minha fé, à minha família, ter paz interior. Porque não adianta nada você ter qualquer outra coisa e não ter paz, não conseguir dormir, não conseguir viver a vida, ter consciência completamente pesada e os ombros se arrastando pelo chão eternamente. E o meu conhecimento. Para mim isso aqui é riqueza. E tem um motivo para o conhecimento estar destacado. Sabe qual que é o motivo? Conhecimento é tão poderoso que é o que te traz aqui hoje. Você não conhece a minha conta bancária, você nunca viu o meu extrato, você não sabe quanto que eu paguei de imposto de renda ano passado. Você não tem a menor noção disso. Mas você está aqui me ouvindo e aprendendo, e você veio aqui atrás de me ouvir por causa do meu conhecimento. Eu não preciso ter. Mesmo que eu não tivesse o dinheiro, pelo meu conhecimento você está aprendendo comigo. Vocês conseguem entender a preciosidade disso? E aí a gente chega numa conclusão que você adiantou e eu amei você ter falado. Eu quis mostrar os argumentos antes para depois jogar a hipótese. Alguém discorda dessa verdade? Qual riqueza, qual pobreza, minha riqueza de sul? Tem aquela variação dele que é assim, ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Não tem família, não tem amigos, não tem vida. Gente, alguém perguntou o que é isso? Isso aqui é aquele símbolo matemático maior que. Ser sempre vai ser maior que ter. Sempre. Isso aqui é o nível mais profundo da verdade humana. Se a gente for pegar relacionamentos, quando a gente traça relacionamento com outras pessoas, ele pode ser dividido em 3 níveis. Do mais superficial para o mais profundo, a gente pode falar de... A gente pode falar dos seus relacionamentos, todos eles, qualquer um que você imaginar aí agora, ele é dividido em ser, fazer e ter. Vou dar exemplos. Sei lá, eu e fulano moramos no mesmo condomínio fechado, nós somos vizinhos, temos um padrão de vida parecido, ou somos colegas de igreja, temos a mesma fé. E por a gente ter esse monte de coisa em comum, a gente acaba se relacionando. Faz sentido? Não é amigo. Você pode achar que é na sua inocência, mas, sei lá, colega de serviço, colega conhecido, gente que você se relaciona, mas o nível de relacionamento está onde? Está no ter. Gente gananciosa vem conviver com você pelo quê? Pelo ter. Como é que é um próximo nível mais saudável de relacionamento? Você quer fazer, é porque eu não escrevi tudo. Nossa, lá no Master eu gosto mais do Leandro. O Leandro faz um monte de coisa legal, ele me ajuda, ele é atencioso, ele dá um bom dia que eu acho divertido. Nossa, ele, quando é época do trabalho, ele assume as coisas para fazer e, enfim, ele tem uma entrega bacana. E por causa da entrega dele, eu gosto dele. Então a pessoa me é grata por alguma coisa, mas é pelo que eu faço. Se eu parar de fazer, já não serve mais. Exatamente, senso de utilidade. Qual que é o nível verdadeiro que você tinha que se concentrar e desenvolver com as pessoas? Eu amo a minha mãe só porque ela é a minha mãe. Ela não precisa de me fazer nada, ela não precisa de ter nada, ela não precisa ser mais nada.
eu amo ela porque ela é. Vocês conseguem ver a diferença disso? Ser sempre vai ser muito mais do que fazer e do que ter. Principalmente do que ter. Se você estava focando sua vida em ter, as pessoas vão gostar quando eu tiver o meu áudio, o meu sapato bacana, o meu Instagram com 15 mil seguidores. Cara, você estava com foco errado, é por isso que as coisas estavam dando errado. Agora que você entende a essência, da onde vem, como move, por que move, vocês vão ver o tanto que fica mais fácil de sentar o pé na porta e liberar o fluxo do dinheiro. Ele estava bloqueado como uma represa, e assim como uma represa, ele está louco para vir derramar na sua vida. Eu te garanto. Estão conseguindo me acompanhar? O conhecimento atrai pessoas. O dinheiro nunca vai atrair. Não pessoas, pode atrair sanguessugas, mas não pessoas. Aqui a gente aprende, por exemplo, a diferença entre ambição e ganância. Como eu já falei que existe diferença, eu nem vou perguntar se é a mesma coisa. Mas entre ambição e ganância, o que vocês acham que é a diferença? Eu acho que é pro lado assim, quando a pessoa vai a qualquer custo, sem desonestidade, infidelidade. Qual deles? A ganância? Gente, A ambição é algo que você já querer conquistar, porque você pode também ajudar outras pessoas, ter o resultado, né? matou a pau. Ambição é positivo, ganância é negativo. Elas não são sinônimos, elas se referem ao mesmo fato. Correr atrás de posses, de riquezas, de bens. Mas um é positivo, o outro é negativo. Se você jogar no dicionário a palavra gana, é porque em português do Brasil a gente não usa muito gana, em Portugal usa. Gana é uma coisa ruim, é querer ruim para os outros. Então ganância é querer tudo a qualquer preço. Eu quero te sugar, tô nem aí, foda-se você, eu quero para mim. Isso é ganância. Ambição é o que ambienta a sua ação. É ter visão, é ter foco, é saber onde você quer chegar. Eu ambiciono aquela posição. Eu ambiciono ser aquela pessoa daqui 10 anos. Isso é extremamente positivo. Isso é uma influência positiva para todo mundo que circula. Conseguem ver a diferença? Porque aqui a gente já mata o outro tabu. Ah, rico é mal, todo rico é ruim. Não. Seres humanos, alguns têm ambição, outros têm ganância. Você tem que aprender a começar a filtrar isso e parar de ser inocente. Dá para perceber? Dá. Sua energia perde um sanguessuga não é a mesma que perde uma pessoa que consegue te agregar. Olha só essa reportagem real. Britânico que ganhou 26 milhões na loteria quer emprego de lixeiro de volta. Pra gente ver que riqueza é diferente de dinheiro. Como assim? Eu não sei se você sabia, mas a cada 5, numa média, 96%, é quase todos, ganhadores de Mega Sena, em 5 anos perdem tudo. Tudo. E aí, como eu já falei, ele não volta a ser pobre, ele volta a ser miserável. É um estado pior. O cara quer voltar a ser lixeiro, não tem nem perspectiva de procurar outro emprego diferente. Por que ele volta a ser miserável? Porque o pobre, quando ele não desenvolveu a mentalidade e só caiu dinheiro na mão dele, ele não sabe o que é riqueza, ele vai queimar aquilo e vai queimar outras coisas juntos. Ele vai mandar os amigos pra puta que pariu, vai trocar de esposa, vai arranjar uma novinha repaginada, vai curtir o mundo, a vida, a farra, vai, sei lá, ele vai mudar completamente a vida dele, excluindo as coisas que eram a raiz dele. Por isso que ele volta para um estado pior. Por isso que quase todos perdem tudo. Não adianta acontecer um milagre. Ai, Deus, Mega Sena da virada. Não, você vai perder tudo, meu amigo. Se você não tiver ter feito o BMTA. Depois do MTA, se você ganhar na Mega, aí você consegue até fazer mais coisas. Por que as pessoas fazem isso? Teve um dia, uns anos atrás, eu fui pagar uma... Eu fui eu lembro que era dezembro, eu fui na lotérica pagar uma conta. E aí tinha aquele monte de papelzinho da Mega Sena de virada. Eu lembro de eu escutando 2 senhorzinhos conversando, eu achei engraçado, lembro disso até hoje. 2 senhorzinhos que eu falo, gente, é gente assim, que você vê que tem mais de 70, 80, sei lá. Os 2 senhorzinhos lá, não, e aí, você acha que agora sai? Tá acumulado, hein? Não sei lá quantos milhões. Não, agora eu ganho, dessa vez eu ganho, você vai ver, eu sonhei com os números. Sonhei, tá tudo anotadinho aqui, certeza, dessa vez nós vamos ganhar. Senhor, mas e aí, se você ganhar, o que você vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é mandar aquele monstro lá em casa embora. Véi, tem gente que não pode ganhar dinheiro, cara. Porque ele não sabe a diferença entre ser e ter. Ele não sabe o que é realmente valioso na vida dele. A primeira coisa que ele vai fazer é mandar a mulher que cuidou dele embora. Puta que pariu, velho. Pouca coisa me faz xingar, mas pelo amor de Deus.
Quem cuidou dele quando ele estava doente, quem pariu os filhos dele, quem esteve do lado dele, a primeira coisa que ele vai fazer é mandar embora. Esse cara, o universo vai fazer questão de que esse cara seja miserável a vida inteira, porque ele não sabe o que é importante. Um pedaço de papel não é maior do que a sua riqueza. E se você não entender a ordem das coisas, as coisas não vão fluir, porque você não faz quinta série antes de ter feito o prézinho. E aí você não entende, porque você fica vagando sem as coisas darem certo. Pode parecer óbvio, mas foi o papo que a gente teve no começo. Você podia ter ouvido falar, mas você não sabia. Aqui é para você aprender a saber fazer. Para você conseguir olhar para a sua vida e entender o que estava de cabeça para baixo. Para sentar o pé na porta e liberar o fluxo de dinheiro. Você quer uma dica preciosa que vai te manter enriquecido durante a sua vida? Foi a discussão inicial. Busca conhecimento. É a única coisa que vai te diferenciar. Pode vir o Katrina, você pode fazer uma mega empresa, ninguém avisar o Bin Laden de que ele não pode fazer terror e ele derrubar a sua mega empresa. Você consegue se reerguer. É o segredo de todo mundo que o fez. Bill Gates, fortuna 5 vezes, já foi o primeiro na lista da Forbes como o homem mais rico do mundo. Todo mundo fala que ele doa metade. Não é. Em 93 ele doou tudo. Em 93 ele falou que não ia deixar nada de herança para os filhos dele. Ele doou tudo. Inclusive ele deu um pedaço da Microsoft. Porque tinha um processamento... Tinha um troço legal, jurídico, mundial, que estava acusando ele de monopólio. Ele deu tudo. Voltou para a lista número 1 do Forbes. Por quê? Ele deu tudo, mas isso aqui continuava dentro dele. E vai continuar para sempre. O Buffett, o Buffett vai morrer e tem um monte de cientista tentando fazer aquelas maquininhas que comunicam com o cérebro. Porque eles querem acessar algumas coisas que aquele cara conhece. Foi a mesma coisa que o Stephen Hawking. Na verdade, essa pesquisa de leitura cerebral, e eu não estou falando de ficção científica, não estou falando de Star Wars. Se você pegar revistas como American Science, desde 2004 vem publicações disso. Eles começaram um projeto para tentar manter o cérebro da pessoa vivo e acessar informações por causa de Stephen Hawking. Todo mundo paga pau para Einstein, mas ele revolucionou, foi muito mais top, pouca gente conhece e o cara morreu. E um monte de conhecimento universal morreu junto com ele. Gente, nos últimos 20 anos aqui no Brasil, essa pesquisa é de 2016, ela ainda está bem recente. Nos últimos 20 anos, 65% dos divórcios que aconteceram no território brasileiro, o estopim do divórcio foi motivos financeiros. Não é que dinheiro vai fazer você descasar. Estou falando que todo brasileiro é sanguessuga, não. É por causa das brigas do dinheiro, por causa da insegurança, da malemolência que gera essa inconstância financeira, se tornou insustentável o convívio deles, segundo eles. Se é o que eles acreditam, está tudo certo. Por quê? Para reforçar aquela ideia, dinheiro é importante? É importante. Mas é o mais importante? Não. Mas também não seja inocente, ele afeta as áreas importantes da sua vida. O dinheiro definitivamente é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Porque se ele for guiar a sua vida, vai dar errado. Mas se você saber guiar ele, cara, como vai dar certo? E quantas coisas boas você pode fazer com isso? Alguém tem alguma dúvida disso? Só para compartilhar, a gente tem só mais alguns minutos, eu vou pular essa história. Eu explico, para quem for fazer um MTA todo, a gente vai ver isso. Eu explico de onde veio o dinheiro e para a gente entender alguns outros gatilhos, mas agora não vai ser interessante. Deixa eu explicar. Lembra quando eu desenhei aqui as áreas da vida? Todo mundo lembra? Existem 2 áreas daquela que é muito fácil a gente desequilibrar elas. Qual área? Saúde e financeiro. Para a gente desequilibrar. Eu vou explicar por quê. O gatilho está no emocional. Saúde e financeiro, e aqui eu até vou falar especificamente de comida, fica fácil de entender, são coisas que já te dão prazer. Comprar dá prazer. Comer dá prazer. Então, quando você desequilibra alguma daquelas áreas, qualquer área da sua vida, é muito fácil descontar em cima dessas 2. Porque você inconscientemente tenta compensar. Aquilo é bom, então vou usar muito para ser melhor ainda. E o que isso te leva a concluir? Cara,
Já vou resgatar a ideia, vocês vão entender. Quantas horas a gente tem no dia? 24. Ok. Quantas horas a gente trabalha? O emprego normal, a carga horária, 8 horas, não é? 8 horas é um terço do dia, correto? Estão me acompanhando? Quantas horas a gente dorme por dia, ou pelo menos deveria dormir, o saudável? Tá. Se eu durmo 8, eu fico acordado 16. Desses 16, 8 horas representa a metade do meu dia. Estão me entendendo? A metade do seu dia ativo você gasta com trabalho. No Brasil é normal, tá tudo certo. Quando você trabalha com algo que você não gosta, com algo que para você é maçante, durante metade do seu dia ativo, 50% de tudo que você vai fazer no dia é algo que você não gosta, isso é pesado ou é leve? Pesado. Pesadíssimo. Quando é pesado, as coisas não fluem, a vida não flui, as coisas não acontecem. Por quê? Por causa do que a gente já estava conversando. A maior parte das pessoas que têm um desequilíbrio financeiro, geralmente elas são frustradas na área profissional. Porque elas estão tentando carregar morro acima uma pedra muito pesada. E essa jornada é imbecil. Essa jornada é igual ao mito do Aquiles, que os gregos inventaram muitos séculos atrás. Um cara que foi castigado a eternamente empurrar uma pedra para cima. Isso é castigo. E aí, para se aliviar do castigo, ou na comida ou no dinheiro, você afunda. Às vezes nos dois juntos. Às vezes o que você mais gasta hoje, o seu orçamento é para comer fora, porque dá mais prazer. Faz sentido? É mais fácil de desequilibrar lá. É o calcanhar de Aquiles de todo ser humano. Estão me acompanhando? Você acha que esse cara é rico? Alguém acha que esse cara é rico? Deixa eu te contar uma coisa. Independente da sua conta bancária, tem uma coisa que eu quero que você saia daqui entendendo. Todo reclamão, todo ingrato é pobre. Todo ingrato é pobre. Independente de quanto ele ganha de dinheiro, ele é pobre. Ele é pobre por dentro, ele é pobre por fora e isso vai se manifestar nas áreas da vida dele. Todo ingrato é pobre. Porque o ingrato está vivendo a escravidão de Aquiles. Ele está fazendo algo extremamente pesado e é obrigado a conviver com isso. É pesado, não flui, não te dá opções, mata a abundância, te gera escassez de alma, mata por dentro. É uma desgraça, literalmente, a definição de desgraça. Estão me entendendo? Aqui eu vou matar um outro tabu da sociedade brasileira. Se você for hoje numa turma de terceiro ano de qualquer colégio de Goiânia e perguntar quem quer fazer medicina, mais da metade vai levantar a mão. Porque alguém enfiou na cabeça deles que as únicas carreiras que dão dinheiro é engenharia, direito e medicina. Hoje, mais do que as outras, a medicina. Isso é mentira. Eu conheço um médico formado extremamente infeliz e que ganha R$3.500 por mês. R$3.500 por mês. E eu conheço professor de educação física, que ninguém nunca deu moral pro cara, que ganha 150 mil por mês. Qualquer carreira dá dinheiro. O problema é, ela flui ou ela é pesada? Porque quando flui, gera opções, escolha, desejo, abundância. Quando é pesada, é castigo de Aquiles. É desgraça. Às vezes sua vida está pesada e você quer ganhar dinheiro. Meu amigo, é murro em ponta de faca. Vamos nos conhecer, vamos achar no que a gente é bom. Porque quando a gente acha o que é bom, as coisas fluem em extrema abundância. Independente do que acontece lá fora, se o seu mundo interno é próspero, tudo é.
pode liberar. Já Leva o microfone, cara. Beleza. Não se envolva, se dissolva. Sua vida tem que ser leve. Se não for leve, não vai fluir. Se não fluir, você nunca vai experimentar a abundância. Você nunca vai chegar lá na felicidade. A gente tem muito mais para trabalhar. Muito mais. Vai ser trabalhado com quem fizer a extensão do MTA. Só para vocês terem uma noção, e esse não é o slide inteiro do workshop, a gente está no slide 48, ele tem 150. Então, perde tempo não. Compra o curso inteiro. Vai ser bom para você. Pessoal, vamos nos preparar aqui para receber o meu mentor, um cara que me ensinou muito, e eu sou extremamente grato a tudo que ele fez, o que ele continua fazendo. A gente tem muito para aprender com eles no dia de hoje. Até aqui foi bacana, foi legal? Quem gostou, levanta a mão e fala eu. Então eu te convido a ficar... Eu convido todo mundo a ficar de pé. Vamos receber acalorosamente, porque ele merece isso. O cara que vai nos ajudar, nos ensinar a sentar o pé na porta e liberar o fluxo financeiro. E eu não estou falando só de dinheiro, e agora vocês sabem disso. É o pacote inteiro. É riqueza, é felicidade, é prosperidade, é abundância, dinheiro também. Mas todos os outros. Para você se sentir completo, realizado, preparado para o que der e vier. Assim como no videozinho, faça sol, faça chuva. Faça sol, faça chuva, as coisas aconteçam.